Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Claquete e hoje lançamento de um novo quadrinho aqui, o Claquete News, onde a gente vai estar trazendo sempre as novidades desse mundo, os comparativos, os reviews entre duas ou mais marcas ou até entre dois equipamentos de mesma marca, que é o caso de hoje, que vamos comparar o DJI Mavic Pro e o DJI Phantom 4 Pro. Bom, como vocês viram, hoje a gente vai fazer esse comparativo entre o Phantom 4 Pro e o Mavic Pro, e vocês vão ter algumas distinções e algumas coisinhas que a gente vai estar falando aqui hoje. Eu queria deixar claro que muitos dos comparativos que eu estou usando é do canal iPhoneero, que é um canal gringo que tem um conteúdo bem legal, mas só para esses comparativos ficar claro, eu vou estar usando a composição deles, mas com uma explicação em português, obviamente. Gente, sempre quando a gente fala de drones, a gente tem que falar de algo que tem que ser portátil e fácil de usar. E essa foi a tendência que o Mavic Pro trouxe ao mercado, algo bem portátil. As próprias hélices, elas já estão no próprio corpo, ao você abrir você consegue ter essa melhor mobilidade, só que o Phantom 4 Pro veio com uma outra segmentação, de um ar muito mais profissional. Então, nesse primeiro quesito, vemos que o Mavic Pro pela DJI foi algo que tinha o intuito de satisfazer o público mais familiar, o público que não era profissional, que queria uma imagem legal, só que com o intuito de ter algo portátil. Já o Phantom 4 Pro, ele vem com a tendência de ser mais profissional, com uma câmera com talvez uma melhor sensibilidade, com um sensor um pouco melhor, e é isso que a gente vai estar falando aqui hoje, desses prós e contras entre o DJI Mavic Pro e o DJI Phantom 4 Pro. Como vocês podem ver, começando agora pelo Phantom 4 Pro, ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente Plus, ou seja, com um maisinho na frente, que tem o único agregado a mais, vai ser essa tela no próprio controle. Já a versão sem ser a Plus tem as mesmas funcionalidades, os mesmos quesitos, porém a única diferença é que não acompanha essa tela. Coisa que às vezes, quando você está no sol, ali naquele ambiente bem ensolarado, o seu celular não tem a luminosidade necessária para você estar utilizando e vendo, então você precisa daquelas caixinhas, né, para conseguir enxergar, e fica bem ruim. Já essa tela vem com uma capacidade de luminosidade bem legal, bem interessante, e acompanha, é o primeiro equipamento da DJI que tem o sistema Android instalado. E fora a vantagem de você também poder utilizar o seu celular. Várias vezes estava pilotando drone lá com o celular e me ligaram ou mandaram uma mensagem, eu tive que mandar essa mensagem, atender, e imagina, o drone voando, queimando bateria lá. Então é uma versatilidade bem interessante, por mais que ela seja um pouco mais salgadinha que a versão normal, ela traz esse comparativo a vocês. Já a versão do Mavic Pro acompanha a mesma segmentação dos drones, que é de utilizar o seu celular, o seu dispositivo mobile, para estar vendo ali o preview em real time. Então assim, você pode estar vendo isso e acompanhando ali, ele vai ter aquele controle preto, que ele vai deixar o seu preview embaixo e as manetes em cima, o que faz você ficar um pouco mais com os controles na mão, fica bem legal. Tem algumas informações acima, como altitude, velocidade, essas coisas todas que você tem que ver às vezes no rodapé do celular. Acaba sendo bem interessante que o Mavic Pro já traz isso no controle. Porém, assim, o pessoal fala que é um pouco pequeno. Eu já tive a oportunidade de pilotar uma vez quando eu estive no Atacama, de um colega meu, e realmente, para quem está acostumado com aquele controlezão da DJI, dos Phantoms, acaba achando muito pequenininho, e ele se torna bem sensível. Uma última impressão que eu tive com o Mavic é que ele é muito sensível. Então ele é bem estável, ele fica paradinho, você faz para a esquerda e vai para a esquerda, você faz para a direita e vai para a direita, vai para frente. Ele é bem sensível e bem estável. Já o Phantom, ele é um pouco mais fluido, entendeu? Então às vezes na nitidez da imagem, na fluidez da imagem, você consegue resultados um pouco mais fluidos com o Phantom, com a linha Phantom, talvez pelo peso deles, talvez pela aerodinâmica que eles tenham, você consiga essa imagem um pouco mais fluida, coisa que como o Mavic, ele é muito travadinho, muito retinho, ele tem esses padrões de ser mais direcional, então ele faz o movimento e ele fica parado bem estável. Como vocês podem ver nessa imagem de referência, a gente está vendo o Mavic Pro à direita, o Phantom 4 Pro à esquerda e no meio o Phantom 4, o antigo Phantom 4, né? Um comparativo bem interessante. E a gente consegue ver que o Mavic, logo de cara, ele exprime tons mais quentes, com o ajuste dos níveis assim muito mais acentuados, as sombras, os shadows são bem acentuados. Já o Phantom 4 Pro, ele traz uma veracidade na cena um pouco melhor, né? Tons um pouco mais realistas, com uma temperatura um pouco mais fria,
e talvez um pouco mais próximo de um tom assim mais cinematic, né, mais cinematográfico. E ao meio a gente vê um Phantom 4, que é a antiga versão de comparativo, que ele traz também uma imagem mais lavada, uma imagem que precisa talvez de uns ajustes de contraste logo de cara. Então assim, comparando os dois que a gente tem falado e é o tema desse vídeo, a gente já vê uma grande diferença. Um tem tons mais frios e outro tem tons mais quentes, que é o caso do Mavic, ele já tem tons mais quentes de fabricação, de desenvolvimento. Quando a gente pega essa segunda imagem aqui, como vocês podem ver aí ao fundo, a gente tem 3 imagens de crop. O que significa isso? Quando a gente cropa ali as imagens em 4K, a gente vê o quanto de resolução tem nessas imagens. E de quebra você vê o Phantom 4 Pro com uma resolução muito superior ao Mavic Pro. Então assim, você vai ter uma melhor detalhe na imagem, uma imagem um pouco mais fluida, com menos granulação, enfim, uma série de coisas que se tornam mais realistas e com um tom ainda de cor bem verossímil ao ambiente, nada muito lavado, né? A tendência é ficar cada vez mais lavado. Isso é uma tendência bem legal que o Phantom 4 trouxe, de cores mais reais, né? De cores mais vivas. A gente sempre vê, eu tenho o Phantom 3 e vejo isso, qualquer vídeo que eu faço, eu já tenho que fazer uma colorzinha ali de cara para ter um vídeo interessante, para ter um resultado bem legal aí logo de cara, né? E assim a gente vê o Mavic também com uma boa imagem e tudo mais, mas as linhas não tão precisas. Até o fundo no mar vocês não vê tanto a divisão do mar e as cores estão um pouco mais lavadas e granuladas. Então de cara a gente já vê uma superioridade do Phantom 4 Pro. Bom, falando agora das lentes dos nossos queridos drones, a gente vai ter a seguinte perspectiva. O nosso Phantom tem uma abertura de 2.8 e o nosso Mavic Pro tem uma abertura de 2.2. Só que ambos, com as suas respectivas aberturas e milimetragens, acabam tendo uma saída de 35mm fixa, o que faz a nossa imagem ser a partir de 35mm. Não é das lentes mais angulares que existe, mas dá uma abertura relativa ali que você consegue fazer bons vídeos. No caso, o foco foi não deformar tanto as bordas e conseguir uma melhor tendência aí nos seus vídeos sem tanta deformação, né? A tendência dos antigos drones era ser bem igual ao GoPro, né? Quando a gente fala de foto para drone, com certeza a superioridade sem dúvidas nenhuma do nosso amigo Phantom, porque ele chega com ISO até 12.800 contra 1.600 do nosso amigo Mavic. Para você que não sabe o que é o ISO, é a capacidade que o seu processador, a sua câmera tem de gerar ganho digital na sua imagem. Então quando você fala de 1.600 contra 12.000, com certeza quando o Mavic tiver em 16.000 vai estar tudo granulado e você tem, por exemplo, 3.200, 6.400 do Phantom bem longe do seu limite, trabalhando muito melhor. Então quando se fala de foto e principalmente de processamento de imagem, o Phantom lidera em aspectos assim bem astronômicos comparando. Bom, o Phantom 4 se sai na frente aí. E agora falando de formatos de codec de saída, a gente tem a possibilidade no Phantom 4 de gravar em 264, HD 264 e também em 265, a evolução do 264, ou seja, codecs um pouco mais reduzidos, com peso um pouco mais reduzido, pensando em pessoas que vão trabalhar com 4K, que é muito pesado, então você precisa de um codec bem interessante, que no caso só está disponível no Phantom 4 Pro. Então, gente, dentre esses comparativos, enfim, eu falei algumas coisinhas técnicas, outras coisas um pouco mais diretas, mas o que eu quero dizer para vocês, e acho que a finalidade desse tutorial é justamente comparar e dar um parâmetro para ti. Se você pretende trabalhar de uma forma bem profissional, e de uma forma a utilizar isso em casamentos, em jobs e assim por diante, eu te indicaria ter o Phantom 4 Pro pelos recursos que ele traz e pelo melhor processamento de imagem, ter um caráter um pouco mais profissional nessa imagem. O Mavic, sem dúvida nenhuma, é um ótimo drone, um excelente drone, ele tem um caráter de redução de espaço, onde você pode colocar numa pequena bolsa, abre e ele já está pronto para voar, ou seja, ele tem essa versatilidade que não dá para comparar com o Phantom 4. Mas em suma, para quem vai trabalhar mesmo profissionalmente, você tem vários pontos aí que o Phantom 4 Pro está se superando e tem uma qualidade de imagem bem legal. E o mais interessante, te dá uma possibilidade de color correction, trabalhar a color grade dele ali, os ajustes de contraste, exposição, cor e assim por diante, muito maior. Então, para você que gosta de imagens mais cinematográficas, trabalhar com todos esses elementos, você vai conseguir trabalhar melhor com o Phantom 4 Pro. Bom, então esse foi o primeiro vídeo do Claquete News, trazendo esses reviews e comparativos de um versus o outro, hoje falando de Mavic Pro versus Phantom 4 Pro. Espero que vocês tenham curtido, dê o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sempre pipocar a nova notificação aí no seu vídeo, quando eu postar, obviamente, e até o próximo vídeo. Duvido que você ainda esteja aí. Tchau! Tá aí ainda?
Se você tiver, deixa seu comentário pra gente te responder em tempo real e eu saber quem me assistiu até o final, gente. Tchau!